Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Dreyton e esse é o canal Aprenda Matemática Aqui. E na aula de hoje eu vou te ensinar os critérios de divisibilidade. Vou te mostrar os critérios de divisibilidade pelos números primos mais importantes, que são os iniciais, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Não vou mostrar sobre os números pares, que também são estudados, 4, 8, 10, porque eles são mais fáceis e não são tão úteis, digamos assim, quanto esses números serão lá no estudo da fatoração. Então vem comigo, eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo todos os critérios de divisibilidade mais importantes, beleza? Vamos começar então entendendo o que é um número ser ou não divisível por outro. Um número vai ser divisível por outro se a divisão dele por esse número for exata. Por exemplo, o número 25, ele é divisível por 5? É, porque se eu fizer 25 dividido por 5, a divisão é exata. Mas se eu pegar o número 25 e dividir por 2, ele vai dar uma divisão exata? Não, não vai. 25 dividido por 2 vai ter resto 1. Então, essa divisão não é exata. 25 não é divisível por 2, mas é por 5. Beleza? Então, os critérios de divisibilidade mudam para cada um dos números. E começando com o primeiro critério, o critério de divisibilidade por 2. Para ser divisível por 2, o número deve ser par, ou seja, ele precisa terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Se o número terminar com qualquer um desses números, ele é par e é divisível, então, por 2. Veja só os dois exemplos aqui. 512. Apesar do 512 ser composto por dois números ímpar, ele termina com um número par. Ou seja, ele é par por causa disso. Então, a divisão por 2 vai ter resto 0. Isso quer dizer que o 512 vai ser divisível por 2. Vou te provar aqui e eu vou acelerar porque essa parte não é importante. Então, nós tivemos resto 0. O 512, por ser par, é divisível por 2. Ele obedece ao critério de divisibilidade que, para ser divisível por 2, o número precisa ser par. Agora, olha aqui para o número 461. Apesar de ser composto por dois números pares, ele termina com um número ímpar. Isso faz dele ímpar, ou seja, ele não é divisível por 2, porque não obedece ao critério de ser par. Olha só a divisão aqui como não vai dar exata. Feito, então, nosso resto foi 1, o resultado foi 230, não tivemos uma divisão exata, porque para ser divisível por 2, o número deve ser par. Tranquilo, gente? Divisibilidade por 2 é a mais fácil que tem. Agora vamos ver pelo número 3. Essa daqui é um pouco curiosa e é muito útil quando a gente for aprender fatoração. Vem comigo, você vai ver que é fácil. A soma dos algarismos do número deve ser divisível por 3 para que esse número seja divisível por 3. Vamos testar aqui com o 129. 129 vai dar uma divisão exata se eu dividir ele por 3? Eu vou te dizer que vai. Como é que eu sei disso? Olha só. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. 12 é o número que é divisível por 3. Você olha ele lá na tabuada do 3, lá na coluna das respostas, você encontra ele. Ou seja, o número 12, que é a soma desses algarismos aqui, ó, é divisível por 3, então esse número vai dar uma divisão exata. Vou te mostrar aqui. Ó. Feito? Então está aqui resto 0, divisão exata, 129, obedece os critérios de divisibilidade por 3. A soma dos algarismos é um número divisível por 3, então esse número é divisível por 3 também. Essa regra vale para qualquer número. Pode ser um número com 20 algarismos. Seria um número bem difícil de dividir por 3 na mão, né? Mas se você tem o critério de divisibilidade, você aplica, soma todos esses algarismos, você vai saber se ele divide ou não por 3, beleza? Ah, professor, mas por que isso vai ser útil? Lá na fatoração, gente. Porque na fatoração você vai ter que fazer muitas divisões. Então, é muito importante que você saiba se o número divide ou não antes de fazer a divisão. Porque você não pode ter resto lá na fatoração, tá? Isso vai ser muito importante lá na frente, você vai ver. Presta atenção, eu tenho certeza que você consegue, é fácil. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 tem na tabuada do 3? Não. Então, esse número aqui não vai dar para dividir por 3. A divisão não vai ser exata. Vai ter resto. Veja comigo aqui, ó.
Olha só, o resto foi 1. A divisão não foi exata. Por quê? Eu já sabia desde o princípio que esse número aqui não atende os critérios de divisibilidade por 3. Resumindo, então, para que o número seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos deve ser divisível por 3 também. Continuando aqui, vamos para a divisibilidade por 5. Observe que, para que um número seja divisível por 5, ele precisa terminar em 5 ou em 0. Ok? Dá uma olhadinha lá na tabuada do 5. Todos os números ou terminam em 5 ou terminam em 0. Os critérios de divisibilidade foram construídos estudando a tabuada desses números e como que ela se comporta. Por isso que estabeleceu-se esses critérios. Para dividir por 2 é só número par, para dividir por 3 a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3, e para dividir por 5 é bem fácil, dá para enxergar bem fácil na tabuada, né? O número precisa terminar com 5 ou 0. Vamos lá, então, 135 dividido por 5. 135 termina com que número? Termina com 5. Então, esse número aqui vai dar uma divisão exata se eu dividir por 5. Não preciso nem fazer para saber disso, mas vou fazer para te mostrar. Olha só. Viu só? Resto 0. Resultado 27, resto 0, divisão exata, porque esse número obedece o critério de divisibilidade por 5. Ele termina com 5. Se ele terminasse com 0, também ia dar certo para dividir por 5. Independente do número, terminou em 0 ou em 5, divide por 5. Agora, olha só esse daqui. Ele tem 551, 551. Não termina com 5 e nem com 0. A divisão não vai ser exata. Vai ter resto. Tivemos o resto 1 aqui. Resultado 110, resto 1, divisão não exata, porque esse número não obedece os critérios de divisibilidade por 5, porque ele não termina com 5 ou com 0. Beleza? Critério de divisibilidade por 5, bem fácil, né? Vamos lá, então, para a divisibilidade por 7. O critério de divisibilidade por 7 ele é um pouquinho mais complicado que os outros, mas se você aplicar ele, você vai conseguir saber se o número é divisível ou não por 7. Então vem comigo, vamos aprender isso daqui. Para ser divisível por 7, o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo deve ser divisível por 7. Professor, muito confuso. Olha só, eu vou te mostrar. 7.371. 7.371. Qual que é o último algarismo desse número? É o número 1. Então, eu vou dobrar ele. Primeiro, eu vou desconsiderar ele, né? Vou dobrar ele e vou subtrair do número sem ele, né? Então, eu não vou considerar o número 1 aqui. Vou tirar o dobro dele desse número aqui. 735. Esse número é divisível por 7? Professor, não faço ideia. Pois é, então a gente vai repetir o processo sem problema nenhum. Vou pegar o 5, que é o último algarismo, vou cortar ele, não vou considerar ele, e vou dobrar o 5. Qual que é o dobro de 5? O dobro de 5 é 10. Então, eu vou tirar 10 aqui do 73. 73 menos 10, 63. Agora, veja só, o 63 tem na tabuada do 7, ele é divisível por 7? É. Se esse resultado aqui for divisível por 7, eu sei que esse número aqui vai ser divisível por 7, ou seja, o resto vai ser igual a 0, beleza? Vou te mostrar aqui como isso dá certo. Resto 0, como eu tinha dito, divisão exata. Gente, o critério de divisibilidade não serve para você saber o resultado do número, mas serve para saber se vale ou não a pena você fazer a divisão lá no MMC, lá na fatoração. Beleza? Então, o critério de divisibilidade por 7 é assim. Aqui tem que ser divisível por 7, ou pode ser 0 também, né, gente? Lembrando que o 0 é um número divisível por 7. Dá para pegar 0, dividir por 7 dá 0, certo? Então, a gente pode ter 0 aqui e pode acontecer. 119. Será que 119 é divisível por 7? Olha só, vamos aplicar o critério aqui. Ó. Eu vou pegar o último algarismo, que é o 9. Qual que é o dobro de 9? 18. Vou fazer, então, 11 menos 18. Professor, não dá para fazer 11 menos 18? Pois é, então eu vou fazer 18 menos 11. Não tem problema nenhum. Posso fazer isso, tá? 18 menos 11 dá 7. 7 é divisível por 7? É divisível por 7, então eu sei que 119 vai ser divisível por 7, beleza? Então eu vou te mostrar aqui agora. Olha só, resto 0 e resultado 17. Tivemos uma divisão exata aqui,
O critério de divisibilidade aqui está correto. 119 é divisível por 7. Então, para ser divisível por 7, o dobro do último algarismo, subtraído do número sem o último algarismo, deve ser divisível por 7. Vou te mostrar mais uma vez aqui. Será que esse número é divisível por 7? Olha só, 887. Vou pegar o último algarismo, que é o 7. Vou dobrar ele, então dá 14. Vou subtrair do número sem ele. 8 menos 4 dá 4. 8 menos 1 dá 7. 74. Será que é divisível por 7 o 74? Professor, não consigo. Então repete, faz de novo, tá? Dobro de 4 é 8. 7 menos 8 ou 8 menos 7. Aqui nesse caso eu posso fazer o inverso, tá, gente? Em vez de fazer 7 menos 8, fazer 8 menos 7. 8 menos 7 dá 1. 1 é divisível por 7? Tem 1 na tabuada do 7? Não tem. Então, esse número aqui, ó, não vai ser divisível por 7. Vou te mostrar aqui que vai ter resto. Ó. Tivemos o resto 5 aqui, então. Então, esse número não é divisível por 7 porque ele não obedece o critério de divisibilidade por 7. Para ser divisível por 7, o dobro do último algarismo desse número subtraído do número sem o último algarismo deve ser divisível por 7. Eu falei que era um pouquinho mais complicado, mas na prática aqui você viu que acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Só fazer a subtração e desconsiderar ali sempre o último algarismo até chegar num resultado que você saiba se é ou não divisível por 7. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro e vamos aplicar em uns probleminhas aqui. Vamos lá. Então, olha só. Informe se 2002 é divisível por 2, 3, 5, 7, 11 ou 13. Vamos lá, então, vamos conferir isso daqui. Por 2. 2002 é um número par? Sim, 2002 é par, porque termina com o número 2 e o 2 é par. Então, 2002 ele é par, vai ser divisível por número 2. É só a gente colocar aqui, então, a palavra sim. E por 3, será que ele vai ser divisível por 3? Vamos ver isso daqui. Para que o número seja divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos e o resultado tem que ser divisível por 3. 2 mais 0 dá 2, 2 mais 0 dá 2, 2 mais 2 dá 4, não tem 4 na tabuada do 3, então 2002 não é divisível por 3. E por 5? Para ser divisível por 5, tem que terminar com 5 ou 0. Esse número aqui termina com 2, então não é divisível por 5. Será que 2002 vai ser divisível por 7? A gente pega lá então o 2002, corta o último algarismo, vai dobrar ele, então vai ser 4 e subtrai. 200 menos 4, vou emprestar aqui do 20, dá 19, 10, sobra 6, 196. 196 eu ainda não sei se é divisível por 7, então eu vou fazer de novo aqui. Dobra o 6, vai dar 12, e 19 menos 12 sobra 7. 7 é divisível por 7, então esse número 2002 vai ser divisível sim por 7. Os critérios de divisibilidade que a gente mais vai utilizar, gente, são os do 2, 3, 5 e o 7 de vez em quando. Então é importante que vocês estudem esses critérios, aprendam bem eles aí para quando for fazer uma faturação, um MMC ou outras operações, um MDC também, você vai precisar aí saber e vai facilitar bastante para você, beleza? Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre critérios de divisibilidade. Vimos os mais importantes, os mais recorrentes aqui nessa aula. Eu espero que você tenha gostado, sobretudo entendido também aquilo que eu tentei te passar aqui. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar te ajudando a resolver essas dúvidas. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!